Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica e você está no seu Point Teológico, é isso aí. E você que não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever aí, de ativar os sininhos das notificações, de dar o like, né? Assim você ajuda o canal a crescer, fazendo comentários também. E estamos aí com mais esta dica aqui, ó. Mais um livro da editora Sinodal, Teologias no Antigo Testamento, ok? Pluralidade e sincretismo da fé em Deus. No Antigo Testamento, o autor é alemão Erhard Gerstenberg. Meu Deus, é isso aí. Um livro interessantíssimo. Eu meti as caras e consegui ler toda essa obra. São 388 páginas, ok? E ele vai abordar aqui alguns temas interessantíssimos. O autor é esse senhorzinho aqui, ó. Ok? Um alemão que viveu alguns anos aqui no Brasil. Diz o seguinte aqui, ó. Erhard Gerstenberg nasceu em 32, na cidade de Rheinhausen, Alemanha. Bem, se ele estiver vivo, né? Ele está com 88 anos, né? De 1952 a 57, estudou teologia nas faculdades alemãs de Marburg, Tübingen, Bonn e Wuppertal. Foi docente universitário assistente em Wuppertal e Yale, Estados Unidos, e concluiu seu doutorado com a tese sobre o direito apodítico em 1960. Após 10 anos de pastorado na comunidade evangélica de Essen-Frohnhausen e conclusão de sua habilitação ao magistério superior em Heidelberg, aceitou em 1975 o convite para lecionar na Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde atuou por 6 anos. No Brasil, deu uma importante contribuição para a interpretação contextualizada do Antigo Testamento e, após retornar para a Alemanha em 1981, continuou atuando como docente e conferencista especialmente em Gießen e Marburg. Suas obras evidenciam a constante preocupação em levar a sério o lugar do intérprete e em destacar a relevância dos antigos testemunhos para os nossos tempos. É uma obra, irmãos, assim, profunda, extremamente acadêmica, né? A editora Sinodal costuma publicar obras que a gente chama aqui, a gente costuma dizer que não são obras de palha, superficiais. O sumário contendo aí muitas questões, olha, muitos, né? O capítulo aí se divide aí em vários subtemas, ok? Então, por exemplo, ele vai falar sobre, tem a introdução, a partir de que contexto olhamos o Antigo Testamento, que status ocupam os escritos do Antigo Testamento, que objetivos temos ao interpretar antigas tradições. Aí vem o esboço da história social de Israel, que vai falar sobre família, clã, aldeias, tribos, o estado monárquico, comunidades confessionais e paroquiais. Vem o capítulo 4 falando sobre a divindade no âmbito da família e do clã, o horizonte da fé, práticas de culto, né, no contexto de Israel, né? Noções de Deus, o ethos da família e do clã, a teologia a partir da família, teologia do indivíduo. Capítulo 5, divindade das comunidades aldeãs, pequenas cidades, história social da Palestina, estruturas da aldeia, rituais e culto, ethos e administração da justiça, a teologia da comunidade aldeã. Capítulo 6, Deus e deusa na organização tribal, a visão bíblica do sistema tribal, a formação de Israel, a estrutura das tribos, práticas de culto, noções de Deus, fé e etos, ideologias de guerra, teologias da libertação, como se organizam sociedades maiores. 7. Teologias da corte em Israel, as fontes, organização interna, a teologia do Reino do Sul a partir de Davi, particularidades do Reino do Norte de Israel, oposição de grupos periféricos, né? Profecia, teologia do rei e do Estado, a religiosidade popular, religião nacional. Então ele vai abordar todas essas questões, são muitos assuntos, repercussões e controvérsias, perspectivas cristãs no Antigo Testamento, o ser humano autônomo, o mundo injusto e carente de salvação, Deus pessoal ou impessoal. O que eu percebi, irmãos, ao ler aqui, já no capítulo final, capítulo 11, aí ele vai abordar um tema interessante aqui, ó. Deus, olha lá, capítulo 11, Deus em nossos dias. Universalidade, né?
e contextualidade. Experiências com Deus no passado, a fé como fé da família, a fé na aldeia, a religião na tribo e no estado, a comunidade confessional judaica, o indivíduo na roda viva da sociedade, um só mundo sob um só Deus. O interessante desse livro é que ele aborda essas questões da origem do clã, das tribos, as questões sociais, né, da formação do povo de Israel. É interessantíssimo. A teologia dentro do clã, como era visto, a teologia no reinado do norte, do sul, a questão da religião, individualmente falando, nos clãs, nas tribos e o contexto da religião nacional. Claro, no final eu percebi que ele descamba bastante para o ecumenismo, né? Praticamente ele exige que dialoguemos aí com outras fés, com outras religiões, ok? Então, por isso que vai abordar no final aqui essa questão, universalidade e contextualidade, ok? Vou ler só um trechinho aqui, na página 33, o Estado Monárquico, ok? Para você ter uma ideia de como ele se expressa. Estado Monárquico, página 33. A letra, né, você vê que é confortável. Eu gosto de ler, eu gosto da forma como a editora Sinodal ela imprime seus livros, tá? Uma letra muito boa para se ler. Diz o seguinte, que Estado Monárquico. As fontes bíblicas revelam que a monarquia é um desenvolvimento tardio na história de Israel. Sua origem também não é mais retroprojetada na obscura pré-história, como ocorre, por exemplo, na mitologia real suméria. A tradição bíblica menciona com toda clareza as razões que levaram à instituição de um poder central. Todos os povos vizinhos já possuem um chefe monárquico. A monarquia é, portanto, a forma de Estado e de governo em voga por ser mais eficaz do que a estrutura não tão rígida e mais caótica das tribos. Uma autoridade central absolutista que se exibe como representante da divindade consegue desenvolver o seu poder mais rápido e efetivamente do que uma estrutura tribal mais ou menos democrática. Por esse motivo, tornam-se ativas em Israel, aparentemente de forma especial nas batalhas contra os filisteus, caso não se trate de rotulação posterior. As forças internas resistentes que buscavam a unificação política e a criação de um Estado para reagir contra os pequenos, mais fortes países vizinhos. O reinado de Saul teve alguns sucessos iniciais, fracassa, no entanto, por motivos internos e externos. Davi, por outro lado, estabelece em Jerusalém uma dinastia que irá durar mais de 400 anos. Assim, é um tipo de livro, queridos, que eu penso que é interessante, você que gosta de estudar o Antigo Testamento, é interessante você ter uma noção do que, de como é essa questão, como os teólogos acadêmicos, né, geralmente esses que acreditam na teoria documental, é importante a gente ter uma noção do como eles abordam essa questão sociológica. Olha só aqui na contracapa que diz, o título apresenta conscientemente um inesperado plural, teologias, no Antigo Testamento para expressar a heterogeneidade dos múltiplos testemunhos da primeira parte do cânon cristão. Essa diversidade de testemunhos não se deve somente ao longo período, em torno de 1000 anos da história do povo de Israel, mas também aos diversos grupos que elaboraram a sua teologia. Com uma sensibilidade exegética e sociológica invejável, o autor relaciona os textos bíblicos com os diversos grupos, instituições e âmbitos sociopolíticos do antigo Israel, a família, a aldeia, a tribo, o estado e a comunidade judaica pós-exílica. Então, praticamente, a premissa do livro é isso aí. O autor ele vai dizer que existem várias teologias na formação, claro, né, uma visão acadêmica, tá? Você que é conservador, você que é ortodoxo, assim como eu, vai entender que há a ação do Espírito Santo de Deus, né, nessa construção da formação da teologia do cânon do Antigo Testamento. Tudo tem a mão de Deus ali, que não há controvérsia nisso. Mas é interessante nessa visão sociológica, religiosa, né, do Antigo Israel, ele vai analisar como era a visão de fé dentro das famílias de Israel, na formação de Israel, do povo de Israel, na aldeia, na tribo, no Estado, uma análise do Estado, da comunidade judaica pós-exílica. É como você estudar o judaísmo, né? O judaísmo do tempo de Jesus é um, antes de Jesus, 200 anos é outro, pós Jesus,
150 anos depois de Jesus, é outro judaísmo. Há uma evolução nessa religião, no entendimento, na formação, no dizer. Né? É interessante a gente ter essa noção e esse conhecimento. Tá aí mais uma dica teológica para você. Eu já li esse livro todo, claro que discordo de muitos pontos do autor, mas é interessante, o cara não é pouca coisa, um teólogo alemão aí que estudou, que deu aulas nas principais faculdades da Alemanha e esteve aqui no Brasil também, durante 6 anos, ministrando lá no Rio Grande do Sul. E se ele estiver vivo hoje, está com 88 anos. Mas tá aí, mais uma dica. Diz para mim, escreve nos comentários aí o que você acha, se você já conhecia essa obra, se é um tema interessante, você estudar a pluralidade das teologias do Antigo Testamento. Amém? Até a próxima, Deus abençoe, em nome de Jesus.